Saudações. Este é um vídeo introdutório. No vídeo seguinte, nós mostraremos vários casos de fraturas do crânio. Então, antes de vermos as fraturas, é fundamental a gente conhecer as suturas, que são uniões entre duas estruturas ósseas no crânio. Exatamente para não confundir uma sutura com uma fratura. Então, neste vídeo, nós mostraremos as principais suturas do crânio. Temos aqui uma tomografia de crânio, janela óssea. Observe aqui no plano axial, aqui na parte mais superior, veja a sutura sagital. Veja como ela tem esse aspecto serrilhado. Observe aí. Esse aspecto serrilhado aí é típico da sutura sagital e de outras suturas também. Aspecto serrilhado, né? Então a sutura sagital. Aqui aparece a sutura coronal. Observe aí a sutura coronal. Aqui continua a sutura sagital. Estes aqui são sulcos vasculares, também não devem ser confundidos com fraturas. Veja lá a sutura coronal de um lado e do outro. E aqui a sutura sagital. A sutura sagital aqui, ela se encontra com a sutura lambidoide, aqui de um lado e do outro, observe, sutura lambidoide. Veja aí a sutura lambidoide. Veja que se você não prestar atenção, parece uma fratura, mas é a sutura lambidoide. Veja só, acompanhando aqui a sutura lambidoide. Veja que tem córtex ósseo, né? A sutura mesmo. Olha só. Aqui a sutura occipitomastoidea. Aqui do outro lado também, não é uma fratura do base do crânio, é uma sutura que se continua aqui com a sutura lambidoide. E lá a sutura coronal de um lado e do outro. Que aqui se continua aqui é a sutura escamosa. Sutura escamosa aqui de um lado e do outro. Veja só, ela vem aqui delimitando a porção escamosa do osso temporal. Sutura escamosa, não é fratura. Sutura escamosa, veja que ela tem um componente mais horizontal aqui e aí ela termina. Então, essas são as principais suturas que a gente tem que ficar atento para não confundir com fraturas. Lógico que existem outras suturas e sulcos vasculares que não devem ser confundidos de forma nenhuma com fraturas, né? Ali no osso nasal, né? No osso nasal, entre os ossos nasais, entre o osso nasal e o lacrimal. Então, existem uma grande quantidade de suturas que às vezes ficam mais evidentes e ocasionalmente podem ser confundidos com fraturas. Para evitar essas confusões, a gente tem que aprender bem, né? Identificar bem aí as suturas. Veja aí várias suturas, cada uma delas tem um nome. A gente, estudando na anatomia, você aprende no primeiro ano lá, tem que memorizar todas as suturas. E para que vai servir isso? Uma das serventias é isso aqui, você identificar as suturas para não confundi-las com fraturas. O que ajuda bastante é a avaliação do 3D. Veja aqui no 3D, veja aqui, fratura frontozigomática, sutura frontozigomática, sutura coronal, veja aí sutura coronal, veja aquele aspecto serrilhado, sutura sagital, sutura lambidoide lá atrás, aqui sutura escamosa, aqui o ptério, né, sutura escamosa, sutura lambidoide, sutura lambidoide,
sutura escamosa, sutura coronal. Então, essas são as principais suturas. Na criança, existe uma sutura aqui que é a sutura metópica, que no adulto ela desaparece completamente. Ok? Então, foi uma breve revisão das suturas que nós temos que ter aí em mente quando formos analisar aí as tomografias de crânio, né? No TCE, principalmente a janela óssea, principalmente em crianças e adolescentes, né? Criança, quanto menor a criança, mais suturas aparecem e a gente pode confundi-las aí com fraturas. Então, temos que memorizar aí essas suturas principais. Ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.